Caminho número 28. O matrimônio é para os soldados e não para o Estado-Maior de Cristo. Ao passo que comer é uma exigência de cada indivíduo, procriar é apenas uma exigência da espécie, podendo dela desinteressar-se as pessoas individualmente. Ânsia de filhos? Filhos, muitos filhos, e um rasto indelével de luz deixaremos, se sacrificarmos o egoísmo da carne. Confesso que tive uma certa dificuldade no início para entender, mas com uma meditação, com uma leitura de apoio, né, e oração, as coisas vão se esclarecendo. E esse é o objetivo desses vídeos aqui, tá? Porque eu vejo o livro O Caminho como um grande norte espiritual hoje, né? Chamado O Imitação de Cristo dos Tempos Modernos. Então, um guia na nossa vida, não só sobre fé e religião, mas sobre comportamento, cultura e várias outras coisas. E aqui, então, é o último ponto dessa sessão de matrimônio, né? E o que vemos aqui, meus irmãos, é aquilo que São Paulo fala sobre a igreja, né? Na igreja há funções diversas, né? E a igreja é como um corpo. Então, o dedo tem a sua função, o braço tem a sua função, o coração, o pulmão. Cada um dentro da igreja tem o seu chamado e a sua missão. E cada um é importante. Cada um é importante. Nem todos são chamados a ser cabeça. Cabeça é Cristo, né? Nem todos são chamados a ser os membros mais, vamos dizer assim, né, importantes. Mas, de qualquer forma, o que seria de nós sem os membros pequenos, né? Então, todo mundo é importante. E aqui, no caso, ele fala, o matrimônio é para soldados, né? Então, ele fala em dois sentidos. Primeiro, né, no sentido da importância do soldado na guerra, mas também ele fala, e não para o Estado-Maior de Cristo. Estado-Maior é a cúpula do exército, né? É a cúpula do exército. Generais, o Estado-Maior. Então, o matrimônio não é o Estado-Maior, né? Mas são soldados. Consultando aqui, né, as anotações, os comentários, né? Um jornalista, numa entrevista, uma pergunta de Jacques Guilherme Brulhon ao autor, ao São José Maria Escrivá, numa entrevista publicada no Le Figaro, em Paris, em 16 de maio de 1966, ele perguntou: pode-se ver aí uma apreciação pejorativa do matrimônio, contrária ao desejo da obra de inserir-se nas realidades vivas do mundo moderno? Então ele já dá aquela perguntada, aquela espetada. Está se diminuindo aqui o matrimônio? Então o São José Maria Escrivá diz que não, muito pelo contrário. A gente vê nos pontos anteriores que ele fala que o matrimônio é um sacramento santo, né? A importância da vocação matrimonial. Nós vimos desde o 26, o 27 e esse 28. Esses três pontos vai nos falar aí da importância do matrimônio. Mas a resposta de São José Maria Escrivá é a seguinte: aconselho-o a ler o ponto anterior do caminho, em que se diz que o matrimônio é uma vocação divina. Não era nada frequente ouvir afirmações como essa por volta de 1935. Tirar as conclusões de que o Senhor fala é não entender as minhas palavras. Com essa metáfora, né, do soldado, queria exprimir que a Igreja sempre ensinou sobre a excelência e o valor sobrenatural do celibato apostólico, e recordar ao mesmo tempo a todos os cristãos que, com as palavras de São Paulo, devem sentir-se
milites Christi, ou seja, soldados de Cristo, membros desse povo de Deus que realiza na terra uma luta divina de compreensão, de santidade e de paz. Olha que bonito isso. Então ele quer que, sim, há o Estado Maior, o celibato, os bispos, os sacerdotes, os consagrados, há sim essa igreja, né, visível, né, forte, santa, né, buscando a santidade, mas que os casais não se sintam fora dessa igreja, fazem parte, ainda que soldados. Então, ter a honra de fazer parte, não é do Estado Maior, mas faz parte desse exército, né? Ele continua: há em todo o mundo muitos milhares de casais que pertencem ao Opus Dei ou que vivem segundo o seu espírito, sabendo que um soldado pode ser condecorado na mesma batalha em que o general fugiu vergonhosamente. Caramba, olha que bonito isso. Nem sempre ser general é um tipo de serviço, né? Jesus já falava, o maior é aquele que serve. O Papa se intitula de o servo dos servos de Deus. Então, os generais são chamados a servir, né? Os membros aí, né, do clero são os primeiros a servir. Se não forem, não serão condecorados, né? E muitos soldados são e generais não são. Que bonito isso. Que bonito isso de São José Maria Escrivá, né? Tem outro fato aqui. 2 anos mais tarde, exprimia-se mais detidamente numa entrevista concedida a uma jornalista espanhola que lhe fazia uma pergunta semelhante. Como conciliar os dois aspectos de vocação, vocação e classe de tropa? Porque o soldado, na língua aqui, também significava classe de tropa, né? Era a tropa. E aí, a resposta aqui de São José Maria Escrivá. Veja só. Quando eu escrevi aquelas frases lá pelos idos de 1930, havia no ambiente católico, na vida pastoral concreta, uma tendência para promover a busca da perfeição cristã entre os jovens, fazendo-os apreciar apenas o valor sobrenatural da virgindade e deixando na sombra o valor do matrimônio cristão como outro caminho de santidade. Indicamos o matrimônio como caminho divino na terra. Quando eu escrevi que o matrimônio é para os soldados, não fazia mais do que descrever o que sucedeu na igreja. Como sabem, os bispos, que formam o colégio episcopal cuja cabeça é o Papa, e que com ele governam toda a igreja, são escolhidos dentre os que vivem o celibato. Além disso, é fácil compreender e verificar que os não casados têm, na realidade, maior liberdade de coração e de movimentos para se dedicarem estavelmente e dirigir e a manter empreendimentos apostólicos, mesmo no apostolado dos leigos. Isso não quer dizer que os outros leigos não possam fazer, ou não façam efetivamente um apostolado esplêndido e de primeira importância. Quer dizer somente que há diversidade de funções, diversas dedicações em lugares de diferente responsabilidade. Num exército, e era só isso que a comparação pretendia exprimir, os soldados são tão necessários quanto o Estado Maior. E podem ser mais heróicos e merecer mais glória. Em resumo, há diversas tarefas e todas são importantes e dignas. O que sobretudo interessa é a correspondência de cada um à sua própria vocação. O mais perfeito para cada um, sempre e exclusivamente,
é fazer a vontade de Deus. Olha que bonito isso. Então nós somos chamados a responder à nossa vocação pessoal. Nós temos um chamado, eu, Alessandro, você. Nós temos um chamado pessoal. E o mais importante é isso. Responder à vontade de Deus de cada um de nós. Essa é a nossa parte, desse grande corpo que é a igreja. Continua ele. Por isso, um cristão que procura santificar-se no estado matrimonial e é consciente da grandeza da sua própria vocação, sente espontaneamente uma especial veneração e um profundo afeto pelos que são chamados ao celibato apostólico. E quando alguns dos seus filhos, pela graça do Senhor, empreende esse caminho, alegra-se sinceramente. Olha que bonito isso. Então, o verdadeiro, casado, o verdadeiro casal que ama e entende essa universalidade, vê e admira o celibato apostólico. A gente olha um sacerdote e admira. Eu admiro bastante os monges, as monjas. E essa admiração não é porque eu quero ser um monge ou um padre. Não. Já fiz meu discernimento vocacional, já tenho certeza de onde que Deus me chamou, me quer e me fez. Mas é impossível não admirar essa grandeza. E se algum dos meus filhos quiser empreender esse caminho, que alegria será. Então assim é o que São José Maria Escrivá nos fala aqui. Continuando o ponto, ele vai fazer uma outra comparação. Comer é uma exigência de cada indivíduo. Procriar já é uma exigência da espécie. E dela, as pessoas individualmente podem se desinteressar. O que quer dizer isso? Todo mundo come, não é isso? Todo mundo come, ninguém deixa de comer. Todos os dias, toda a humanidade inteira, no mundo inteiro, está buscando a comida. Mas nem todos estão procriando. Nem todos, e todos podem procriar. E sente o desejo, mas não querem. Muitos não empreendem isso. Então, não é uma coisa tão essencial. Então, ele está separando aqui daquilo que é um certo, entre aspas, instinto, daquilo que cada um de nós pode empreender, dentro da sua vocação, dentro da sua missão, dentro da sua história, dentro daquilo que faz e quer fazer. Então, há uma diferença disso. Então, a gente entender isso, entender essa diversidade na igreja, no mundo, na sociedade. E aí ele termina, já que ele está falando de matrimônio, dessa vocação sublime, divina, ele vai falar dos filhos, que é o fruto desse amor do matrimônio. É o fruto do amor. Se o matrimônio é amor, o fruto concreto é ter filhos. E o casal precisa estar aberto à vida. E aí ele fala, ânsia de filhos, quer dizer, você tem desejo de ter filhos, tem ansiedade, ânsia, filhos, muitos filhos, e um rasto indelével de luz deixaremos. Então os filhos são um rasto de luz, deixa rasto, ele falava em outros pontos anteriores, lá nos inícios. Mas ele diz assim, se sacrificarmos o egoísmo da carne. Então, só tenha a generosidade de ter filhos quem sacrifica os egoísmos da carne. E aqui ele inaugura um novo momento que ele vai falar de egoísmo. Os próximos pontos nós vamos conversar aqui dia após dia sobre egoísmo. Então é isso, meus irmãos, que possamos deixar um rastro de luz, sacrificar os nossos egoísmos da carne para valorizarmos essa vocação sublime que é o matrimônio. Que sejamos soldados de Cristo, militar nesta guerra em busca de salvar essa sociedade que está se perdendo porque atacou a família, atacou os filhos, atacou o casal, o casamento. Então é hora de resgatar isso, é hora da gente se unir e ajudarmos as pessoas próximas de nós que estão precisando de ajuda. Famílias que estão próximas de desfacelar. A gente precisa estender a mão e ajudar. É claro que nem todo mundo
quer ajuda, infelizmente. É claro que muitos se fecham e a gente gostaria muito de ajudar. E aí quando você não pode, você ora, faz jejum por eles. Eu tenho vários próximos e esse é o nosso papel. Fazer o que puder, o que derem abertura, porque é muito perigoso a gente entrar na intimidade de um casal, de querer influir, a gente pode atrapalhar. Então, à medida que a pessoa abrir as portas, você ajuda. E que não puder, ore, faça jejum para que eles possam se recuperar. Oremos, meus irmãos, e lutemos, porque é uma guerra, é uma batalha, né? Eu lembro de um padre falando que o exército, ele não ganha a guerra dentro do quartel. Ele ganha a guerra saindo do quartel e indo no campo de batalha. E justamente o campo de batalha é o mundo, é as famílias. Então nós somos os soldados, os casais, os filhos. Nós somos soldados que saímos do quartel. O quartel é o lugar do Estado Maior, lá onde está o sacerdote. É lá que a gente recarrega as forças, se cura, no sacramento da confissão, na Eucaristia, na Santa Missa, na Sagrada Escritura. Mas depois de reabastecer no quartel, não é para ficar no quartel. A gente tem que ir para o mundo, a gente tem que ir para o trabalho do dia a dia, a gente tem que se relacionar com as pessoas, com a sociedade, a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, a gente tem que ir a nossos filhos, a nossos parentes, a gente tem que ir para a guerra. Não venceremos a batalha se não sairmos do quartel, mas também não podemos ficar longe do quartel, que é lá que a gente descansa, dorme, alimenta, né? Recebe o remédio, a cura, para poder voltar para a guerra. Então não pode ficar o tempo todo no Monte Tabor, mas é preciso estar sempre visitando, estar sempre unido. Essa é a dinâmica da guerra e da batalha espiritual que estamos, da igreja, e esse é o nosso rumo. Tomemos posse desta vocação, desta missão, porque, como diz São João Paulo II, a ninguém é dado o luxo de cruzar os braços. Todos nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Senhor, nós te pedimos a tua graça de compreendermos esta verdade, de meditarmos, de refletirmos e moldarmos o nosso caráter, nossas atitudes segundo a tua vontade. Ilumina-nos, ilumina nossa inteligência, ilumina-nos, Senhor, para que possamos tomar os rumos certos, as decisões corretas, com sabedoria, com discernimento e com coragem. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você e sua família. Shalom.